Bom dia, bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, nosso tempo devocional de meditação no livro de Salmos para nosso crescimento, nossa edificação. Nós hoje vamos meditar no Salmo 53, sabendo que, e é importante dizer isto, que o Salmo 53 é praticamente igual ao Salmo 14, portanto, no fundo vamos estar a ver dois salmos ao mesmo tempo. O Salmo 53 e o Salmo 14 têm apenas uma pequena diferença no versículo 5. E vamos ler o 53, por isso, em vez do 14, mas eles são essencialmente o mesmo salmo. Salmo que é atribuído a Davi e um salmo que é um salmo de alguma lamentação, alguma queixa relativa à questão do ateísmo. É um salmo que tem alguma característica um bocadinho diferente, estes dois salmos, porque ele não é propriamente endereçado a Deus. Fala de Deus na terceira pessoa. É um salmo que fala sobre Deus. Não é necessariamente um salmo dirigido a Deus, a não ser na parte final, em que existe alguma expressão de desejo daquilo que o salmista gostaria que acontecesse. Vamos ler então o Salmo 53, sabendo que o 14 é exatamente igual, ou praticamente igual, e diz assim o Salmo: diz o tolo, o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus. Tornam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que se sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. É um salmo sobre, como dissemos, sobre a questão do ateísmo. Ele fala a respeito do ateu. Aqui temos que compreender que não estamos a pensar em ateísmo filosófico. No tempo de Davi sempre deve ter havido no mundo, pessoas que defendiam de alguma forma filosoficamente ou intelectualmente o ateísmo. Mas aqui, provavelmente, o que Davi está a mencionar é o ateu do ponto de vista prático. Ou seja, um indivíduo que não vai negar a existência de Deus. Ele não vai dizer que Deus não existe. Ele não vai argumentar intelectualmente, filosoficamente que Deus não existe, mas ele vive como se Deus não existisse. Ou seja, mesmo que ele diga que há Deus, na prática ele vive como se Deus não existisse. É interessante a palavra original. A palavra Nabal é uma palavra muito forte. A palavra traduzida por tolo ou por insensato. É alguém que faz alguma coisa que é realmente muito grave. Por exemplo, esta palavra é usada para Amnon, filho mais velho de Davi, quando ele viola a sua irmã Tamar num ato de incesto. Este ato tremendo, este pecado terrível, esta coisa feita sem qualquer consciência, é classificada de tola. Ele é chamado de Nabal, portanto, de tolo, de insensato. Também é interessante lembrarmos aqui que há um personagem dentro da história de Davi que é até bastante conhecido e que tem o nome de Nabal. Sabemos se realmente seria o seu nome ou se acaba por ser a forma como ele vai ser conhecido, porque seria estranho um pai ou uma mãe colocar no seu filho, que acabou de nascer, o nome de tolo, no sentido de que faz coisas que não fazem sentido nenhum. Nabal era um homem extremamente rico, que beneficiou a certa altura da proteção dos homens de Davi. Mas depois age de forma muito insensata para com Davi e vai ser a sua esposa Abigail que vai livrá-lo de morte certa. Nabal acaba por morrer, Davi vai buscar a viúva e casa com ela, mas esta figura de Nabal, o homem rico, mas tolo, insensato, que não liga a Deus, talvez estivesse aqui também no coração de Davi este salmo. Ao preparar este salmo, ele tivesse este homem na sua mente e por isso nós poderíamos eventualmente pensar nele. O salmo inicia com uma expressão de depravação universal. Ele faz uma acusação a toda a humanidade. Todos os homens estão contaminados, todos
são pecadores. Ele diz que corrompem-se, já não há quem faça o bem. Deus procura ver se alguém está ainda, não é? Deus não é um Deus ausente, Ele não deixou a humanidade, Ele não é aquele Deus que alguém diz, ok, Ele pode até ter criado, mas depois abandonou a humanidade e não liga nenhuma a ela. Não, é um Deus presente, é um Deus que vê o que se passa, é um Deus que procura tentar perceber o que é que está a acontecer. O versículo 3 diz que o versículo 2 diz que Ele procura, o versículo 3 que Ele conclui que não há quem faça o bem, estão todos de facto perdidos e todos estão afastados. Naturalmente, ao crente, ao cristão que está acostumado com a Bíblia, ler estes versículos faz lembrar de Romanos, primeiros capítulos do Romanos, em que o apóstolo Paulo desenvolve a ideia da depravação total, da pecaminosidade e da condenação da humanidade. Paulo primeiro explica que os gentios estão condenados por causa da sua perversidade, e depois ele fala dos judeus e diz que os judeus não estão melhor, porque receberam alguma revelação de Deus, mas não souberam aproveitá-la e, portanto, acabam por viver tão mal quanto os gentios que não conhecem a Deus. E, portanto, todos estão condenados. Paulo cita este salmo e depois nós temos aquelas suas afirmações famosas. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Portanto, é aqui base da doutrina a respeito do pecado, doutrina que fala sobre o pecado original e aqui particularmente sobre a depravação total, ou seja, toda a humanidade está contaminada. Basta nós abrirmos os jornais diários para percebermos o quão depravada está a humanidade. Basta nós sabermos e olharmos para nós mesmos e coisas que às vezes fazemos e dizemos e pensarmos connosco mesmo, como é que eu fui fazer isto? Porquê é que eu reagi desta maneira? Porquê é que eu falei desta forma? Porque infelizmente nós estamos contaminados pelo pecado que veio desde os nossos primeiros pais. E isto de facto faz toda a diferença em nós. Não há quem esteja a buscar verdadeiramente a Deus e a fazer a diferença. Eles falam no Salmo, no versículo 4, que estes que são ímpios, que são ateus na prática, que fazem o mal, eles devoram o povo. As pessoas não estavam literalmente a comer a carne uns dos outros. Ele está evidentemente a mencionar aqui a ideia de viver à custa de tomar a vantagem sobre aproveitar-se dos outros. Infelizmente, nós vemos isto o tempo inteiro, mesmo agora, numa época de pandemia, em que as pessoas deveriam estar um bocadinho mais sensíveis. Muitas histórias de burlas e de pessoas que se aproveitam da situação de dificuldade que estamos a viver para enganar, para se aproveitar, por exemplo, de pessoas idosas que estão fechadas em casa. E isto é classificado, como Davi neste salmo, como devorar. Não é? Eles literalmente se alimentam dos outros pela sua perversidade. A diferença do Salmo 54 para o 13 está no versículo 5. No versículo 5 nós temos uma ideia muito militar. A descrição parece-nos estar a falar a respeito de uma batalha que corria bem para um lado até que a certa altura muda radicalmente. E o lado que está a vencer de repente se vê sem hipótese. Há uma reviravolta muito grande na batalha e aquele que estava sobre os outros a vencer vai ser derrotado. E a sua derrota é absoluta, a tal ponto que depois diz que mesmo os ossos que ficam caídos no campo de batalha não são enterrados e vão ser dispersos. Lembrando sempre que o conceito oriental de não ser enterrado, não ser lembrado, não ser recordado era terrível, porque era simplesmente passar ao esquecimento absoluto e, portanto, é uma condenação tremenda, uma maldição da parte de Deus. Davi termina o Salmo com uma expressão de desejo. Quem me dera, não é? Como todos nós que estamos à espera de solução de algum problema, nós temos alguma pressa. E por isso ele diz, quem me dera que de Sião viesse já o livramento. Ele está à espera que aconteça logo. Mas ele confia na soberania de Deus. E ele sabe que quando vier, eventualmente, vai haver motivo de grande alegria. Nós provavelmente, com alguma frequência, ouvimos e olhamos as notícias, sobretudo para aquilo que fala sobre a corrupção daqueles que estão no poder. Aquelas pessoas que ocupam posições de destaque, em vez de usarem o seu poder para poder fazer o bem, estão a usar para se enriquecer. Nós ouvimos a falar de esquemas, de formas como as pessoas utilizam as suas posições de autoridade para beneficiarem amigos e parentes, para ganharem alguma coisa com isto. Isto entristece o coração. São pessoas que vivem como se Deus não existisse.
e se nós lhes dissermos alguma coisa, vão se rir na nossa cara, porque na prática são Nabal, são insensatos. Apesar de todas as evidências, não creem em Deus. Bem, o consolo da palavra do Senhor absoluto é este. Pode ser que estas pessoas hoje nos pareçam intocáveis, mas com certeza a palavra de Deus diz que o seu futuro não será o melhor. E a história também nos mostra isto de forma sistemática e contínua. Confiamos, pois, no Senhor e fugimos da tolice, entendendo que é sabedoria, é princípio da sabedoria, ter consciência clara e intencional da presença e da existência do nosso Deus conosco, a cada momento, em cada lugar, a cada instante.